Artilharia de Defesa da Costa de Lisboa. Plano Barron. Esta peça de artilharia, com o seu respectivo bunker em baixo, é hoje, nesta tipologia, o conjunto de artilharia de costa mais bem preservado no mundo. Este conjunto integrava um sistema defensivo que ficou conhecido como Plano Barron. Secreto durante décadas, foi considerado obsoleto em finais dos anos 90 do século XX e, portanto, desativado. O Plano Barron foi encomendado aos ingleses em 1939 por Oliveira Salazar. Tratava-se de atualizar o sistema de defesa da costa da capital portuguesa, que até à Primeira Guerra Mundial tinha sido assegurado pelo Campo Entrincheirado de Lisboa. As 8 baterias que compunham o Plano Barron foram construídas entre os anos 40 e os anos 50 do século XX e cobriam 150 km de costa, de Setúbal à Ericeira. A verdade é que a exposição do território português ao mar levou a que desde cedo se cuidasse da defesa costeira. Dom João II, no século XV, foi o primeiro monarca a encomendar uma estrutura defensiva para a costa de Lisboa. No século XVI, Dom Manuel I prosseguiu com os investimentos do seu antecessor para evitar que a capital portuguesa fosse atacada por mar. A Torre de Belém é considerada a mãe de todas as estruturas defensivas de costa em Portugal. Portugal foi o país europeu que manteve até mais tarde este sistema de artilharia de costa operacional. Um caso singular na história militar ocidental. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Estamos no Hospital de Cascais, no Hospital Público de Cascais, e Maria Rita Paes, Coronel Alpedrinha Pires, devo dizer que é absolutamente inusitado chegar ao recinto de um hospital civil e encontrar uma peça de artilharia, ainda por cima, deste calibre, desta escala. É verdade, é uma das peças de artilharia maiores e com maior alcance que existiu desde sempre em Portugal. Esta, a primeira peça, continua cá, foi preservada. A segunda e a terceira peça foram soterradas, as fundações do hospital foram construídas em cima delas. Esta bateria de artilharia de costa estava incluída num sistema defensivo de artilharia de costa para defender Lisboa, a capital de Portugal. Esta bateria é a que está mais recuada de todas as outras baterias estão na orla. Esta está recuada no território e é aquela que tem um valor estratégico no dispositivo maior. Faziam tiro de artilharia de costa que atingiam alvos navais, navios, num arco até 150 km, desde a Ericeira até à comporta a Setúbal.
o edifício do hospital, entretanto, veio colocar-se, implantar-se naquilo que seria a linha de tiro. Não existia nada edificado neste território. Exatamente. Aprendi com o Sr. Coronel que esta peça de artilharia de costa fazia contra-bombardeamento. O que é que isso quer dizer exatamente? Depois da Primeira Guerra Mundial, as potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial estabeleceram, através do Tratado de Washington, um acordo que os bombardeamentos navais para terra tinham que ser feitos além dos 30 quilómetros. E, portanto, a colocação desta bateria muito afastada de Lisboa projetava os seus contra-bombardeamentos para além desses 30 quilómetros e, portanto, era possível bater os navios adversários muito antes deles terem a oportunidade de bater a capital, procedendo assim à segurança de todo este território. Maria Rita Paes, arquiteta Maria Rita Paes, o que é que leva precisamente uma arquiteta a interessar-se por esta matéria? Realmente sou arquiteta, mas sou agora, para além disso, também investigadora. Enveredo muitas vezes em algumas aventuras de curadoria e comissariado e fiz um projeto de curadoria com o Luís Santiago Batista, Viagem ao Invisível. Um projeto que estudava, visitava e expunha uma série de lugares invisíveis aos olhos da maior parte da população. E visitámos imensos lugares fora do cotidiano, incluímos invisibilidades religiosas, domésticas, industriais, infraestruturais, incluímos também a invisibilidade militar. Mas eu não vejo aqui nada que possa ser considerado invisível. O que nós estamos a ver é a peça de artilharia, o edificado está totalmente enterrado debaixo de toda esta área até ao hospital. É construída em forma de bunker, aliás, não só esta construção está aqui totalmente soterrada, enterrada em forma de bunker, como todo o complexo do Plano Barron era, até há bem pouco tempo, totalmente secreto. O secretismo desta arquitetura e também do plano em si é a base de todo o poder dissuasor do conjunto do ponto de vista militar. Então como é que se desce para o bunker? Por ali. Ali? Vamos? Ai, vamos. Escuridão total. Estamos a quantos metros da superfície? Cerca de 4, 5. 4, 5 metros. Este bunker é um exemplo abandonado, não é? Sim, completamente abandonado. Isto é enorme. Este bunker deve ter cerca de 350 ou 400 metros quadrados. Este é o paiol das granadas. Era daqui que estavam as granadas e que subiam as granadas para a sapata da peça. E como é que subiam? Com um elevador que é o único que subsistiu do desmantelamento de todas estas baterias. Ele levava as cargas que vinham dali daquele outro paiol, com as granadas que estavam aqui em redor, eram colocadas aqui, através de um guincho que rodava aqui, elas eram aqui depositadas e depois tinham um sistema aqui com a embreagem que fazia rodar este elevador até à sapata da peça. Depois, na sapata da peça, entrariam noutro elevador que levariam para a própria peça em si. E claro, isto era tudo hidráulico.
A cada peça de artilharia corresponde um bunker. A cada peça de artilharia corresponde um Que é bunker. o paiol, no fundo. Com os seus órgãos, os paióis, os compressores, a Certo. maquinaria que a faz funcionar. As outras duas peças, o posto de observação e o posto central de tiro, foram entregues ao Exército prontos para serem utilizados em 1953, quando esta bateria fez os primeiros tiros de artilharia de costa. 1953. E já repararam que, à exceção da entrada que está um pouco enlameada da chuva, Porque isto não é estanque, obviamente. exatamente, toda a estrutura interior está fechada, sempre, permanentemente, está impecável, não tem umidade. Uma estrutura com 70 anos. E quase inexpugnável, não é, Sr. Coronel? Isto aqui... É, de facto, um exemplo da segunda Revolução Industrial, de uma estrutura casamatada, com uma blindagem de betão armado e uma chapa de aço, com resistência aos bombardeamentos dos navios, à capacidade de bombardeamento do navio, que existia já muito forte na Segunda Guerra Mundial, e que, de facto, manteve esta estrutura válida até aos finais dos anos 90. Exatamente. Mas existe outra bateria idêntica a esta, na Fonte da Telha, e que está impecável. Vamos até à Fonte da Telha, porque já me tinha falado nisso e eu tenho imensa vontade de conhecer. Vamos embora. Paula, RAC, Regimento de Artilharia de Costa, criado em 10 de outubro de 1939, logo no início da Segunda Guerra Mundial, pela fusão de duas grandes estruturas de artilharia de costa do campo entrecheirado de Lisboa. O RAC número 1 e o RAC número 2. Eram grandes estruturas, estas estruturas chegaram a ter 5.000 homens. O RAC, no seu conjunto, chegou a ter 1.000 homens. Uma estrutura mais moderna, mais capaz, com menos pessoas. E o RAC foi extinto em 1999, passados 60 anos. Aqui estamos na 6ª bateria Raposa, chamada uma das 8 baterias que integravam Exatamente. o plano Barron e de que já conhecemos a de Alcabidez. Exatamente. Esta bateria está impecavelmente preservada, teve a segurança do Regimento Antiaéreo do Exército Português e teve aqui um sargento reformado com os militares do regimento a assegurar a segurança e a manutenção disto. Esta bateria está impecável, é uma preciosidade única no mundo. Fantástico e, sobretudo, dá-nos conta do tipo de instalações de apoio aos militares da RAC. Claro. Exatamente. Estas baterias tinham os órgãos operacionais lá para a frente, junto ao mar, e aqui tinham todas as instalações administrativas da vida da unidade. Era uma unidade fechada em si mesmo, podia ter até 200 homens, e, portanto, tinha aqui as casernas, o edifício de comando da bateria, os refeitórios, os bares de praças, a casa da guarda, enfim, aqui a vida administrativa do quartel, e depois, lá à frente, junto ao mar, a bateria operacional propriamente dita. Estou desejosa de ver. Vamos embora. Bem, isto está impecável. Assim, acho que vou conseguir perceber melhor. Vamos, Rita. A Rita já conhece isto de trás para a frente. Mas acho que vou conseguir perceber melhor as explicações do Coronel Alpedrinha Pires sobre esta mecânica. Aqui é o domínio da peça, do comandante da peça, que é um sargento, e tem uma série de gente aqui a trabalhar, 10 pessoas aqui a trabalhar, 10 serventes. A posição onde está é a posição do comandante da peça. Depois temos aqui deste lado
Os serventes da elevação, tudo isto funciona hidraulicamente, que levantam o tubo, dão uma posição ao tubo para bater mais longe ou mais perto. Do lado de lá, os serventes da direção, mais para a direita ou mais para a esquerda, em função do local onde vai estar o alvo, onde vai estar o navio em movimento. Por detrás da Rita está o elevador das cargas e das granadas. Que estivemos a ver há bocado. Viemos lá a ver. Exatamente. Abaixo da sapata nos paióis. E, portanto, tudo isto funcionava de uma forma articulada. A recuperação deste tubo de aço estriado que recuava com o disparo era levado à frente, à sua posição, através de ar comprimido que estava aqui neste tubo e que era alimentado por estas diferentes garrafas. E o Sr. Coronel assistiu algumas vezes ao disparo desta peça. Eu comandei esta bateria, mas só como major é que estive dentro de uma peça destas, porque, obviamente, o local onde os oficiais comandavam o tiro era no posto de observação. Esta peça tinha mais de 20 homens. Além destes 10 que estavam aqui em cima, tinha outros tantos nas sapatas. Aqui, imediatamente, na sapata da peça, nos nichos, estavam guardadas as granadas e era onde elas eram mobilizadas para o elevador. E depois, lá embaixo, existiam todos os outros órgãos da bateria que estavam permanentemente guarnecidos. A central geradora elétrica, que produzia energia elétrica para todo este sistema. Estamos a falar, claro, do bunker. Do bunker. Correspondente. Tudo o que estava dentro do bunker. Um sistema de compressão de ar que produzia ar comprimido para alimentar todo este sistema e um sistema de compressão hidráulica que fazia com que toda esta peça se movimentasse. Além do paiol das cargas e do paiol das granadas. Nós fazíamos tiro para treino. Ela nunca foi utilizada num cenário de guerra, mas servia para isso. E esses exercícios eram considerados uma forma de dissuasão e de demonstração da nossa capacidade. O facto de ele ser mantido operacional e do tiro ser uma demonstração dessa capacidade contribuiu também para esse efeito dissuasor. Exatamente, porque de alguma forma, enfim, é uma das correntes, é uma corrente bem forte de pensamento. Quanto mais armados estivermos, mais paz estamos a garantir? Até certo ponto, não é? O disparo de uma granada com a escala, com a dimensão que o Sr. Coronel já nos descreveu, devia ter um impacto brutal. Aqui dentro tudo isto abanava e, de facto, conter o próprio pessoal aqui era um desafio. Mas lá fora, isto eram pólvoras lentas, isto dava uma bola de fogo muito grande, que era espetacular, de facto. Aliás, isso tinha um impacto muito grande na própria população. Antes dos dias do tiro, uma semana ou duas antes, era feito aviso às populações para terem portas abertas, janelas abertas, durante o momento do tiro. Esta bateria, por exemplo... Porque podia estilhaçar aos vidros. Porta que ficasse fechada ou janela que ficasse fechada, ficava ou sem vidros ou sem porta. Ela saía inteira. As imensas histórias que existem, desde pintos que não nasceram, cristais que se partiram, os pedidos de indenização eram sempre variadíssimos da população, de cada vez que em consequência do tiro da artilharia de costa. A barra do Tejo era fechada, o espaço aéreo era interdito. Nestes dias em que se fazia tiro de artilharia de costa, havia observação aérea, meios navais colocados na água e de facto era um acontecimento. Era um acontecimento muito relevante. E depois eram convidados sempre diplomatas, entidades militares para assistir e verificar de facto que isto funcionava se fosse necessário.
Maria Rita Paes, há uma relação, já o disse no início desta conversa, há uma relação intestina entre a invisibilidade da arquitetura militar e a evolução tecnológica. De uma forma muito primária, eu diria, e a Rita vai corrigir-me, que à medida que a tecnologia foi sendo mais sofisticada, mais as arquiteturas militares têm que ser enterradas, têm que ser escondidas. Grosso modo é isto? Grosso modo é isto. Nós passamos de um primeiro período da muralha, para evitar a entrada de projéteis em altura, lançados mecanicamente, para um segundo período em que a muralha desce, porque o projétil tem mais força, mais potência, portanto a muralha tem que descer e alongar, para ser mais forte, mais resistente, para um terceiro período em que é com a introdução do cano de alma estriada, em aço, e do projétil longo. Portanto, um cano como aquele, que é um exemplo, exatamente, como este. em que deixa de fazer sentido a proteção de um objeto com um muro, portanto, com uma muralha contínua, e os sistemas de defesa passam a ser dispersos. Dispersos em torno de um alvo. Fortes, altamente resistentes. Isto corresponde também a um momento da Revolução Industrial, em que é possível utilizar o botão armado, fortemente armado, e cúpulas de aço, por exemplo. Portanto, são pequenas fortificações, como é o caso desta, separadas, mas altamente fortificadas. O que acontece às cidades, que é muito interessante, do ponto de vista da arquitetura também, é que deixa de ser necessário serem contidas por muros. Os muros são obsoletos. Não é? E, portanto, as cidades, durante todo o século XIX, abrem-se para o campo. O campo e a natureza passa a entrar pelas avenidas e jardins para dentro da cidade. É interessantíssimo. Perdem os muros. O bunker inicialmente é enterrado por necessidade de resistência. Os cálculos de engenharia para a contenção da força do disparo incluem a pressão da terra para o cálculo do betão e do aço para a construção. E passa a perceber-se que também se torna invisível e que isso é positivo do ponto de vista estratégico. Isso acontece sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, por exemplo. Essa invisibilidade torna-se interessante do ponto de vista militar estratégico também. É muito interessante o que a Rita nos está a dizer, porque isso faz-me pensar que se antigamente a visibilidade dos castelos, ou a imponência dos castelos, era um meio de impor respeito, para não dizer medo, a potenciais inimigos, agora a invisibilidade é a estratégia adotada. Torna-se exatamente inquietante para os inimigos, porque não sabem onde é que estão os sistemas defensivos. Os sistemas defensivos, exatamente. Ou seja, se nós estamos habituados aqui em Lisboa, isso é muito comum ao longo da Barra, não é? Todo o sistema defensivo de Lisboa exibido em cada praia um forte, com um sistema dissuasor de aproximação à praia, que é onde desembarca o barco. A partir do momento que o projétil tem uma distância enorme, já não é necessária a visibilidade. O fator dissuasor é exatamente o contrário, é a invisibilidade. Muito interessante. Sr. Coronel, está na altura de ouvirmos a história abreviada da evolução da defesa da costa, ou mais propriamente do Porto de Lisboa, que aprendi que é assim que se diz, a história da evolução dos sistemas defensivos. O primeiro, concebido por Dom João II e depois concretizado por Dom Manuel, a Torre de Belém, a Torre Velha da Caparica no outro lado do rio e a Nau Grande a meio do rio, a bloquear a chegada à capital. Não é? Hoje temos na Torre de Belém um ícone absolutamente extraordinário da defesa de costa. O primeiro e o maior ícone da defesa de costa, o mais antigo. Depois, com o aumento da capacidade de fogo das peças de artilharia, ainda em bronze, foi possível, com o tiro, atravessar o rio. E então a defesa é projetada para São Julião da Barra e o Bugio, século XVI. São Julião da Barra ainda é começado a construir Dom João III, mas o Forte do Bugio já é uma solução arquitetónica
do período filipino, mas é acabado de construir já depois na restauração. E não nos podemos esquecer que a grande invasão espanhola, a única vez em que nós perdemos, de facto, a independência, foi exatamente uma invasão por mar. Uma operação extraordinária dos espanhóis. Liderada pelo Duque de Alba, a invasão, não foi? Liderada pelo Duque de Alba. Foi uma campanha que começou com um desembarque em Cascais e que terminou passado um mês na Batalha de Alcântara. E passado um mês, Filipe II era aclamado em Lisboa como Filipe I, rei de Portugal. É claro que casa roubada, trancas à porta, não é como se costuma dizer. A seguir à restauração da independência, Dom João IV determina a construção de 48 fortes ao longo da costa entre Peniche e Chabregas. Ficou conhecida como a Fortificação da Restauração. Tivemos um grande período em que não houve grandes incidentes. Chegámos à Guerra Civil Portuguesa, entre Dom Miguel e Dom Pedro. Há uma esquadra francesa, fortemente armada, com mais de 300 bocas de fogo, que entrou no Tejo, isto é, forçou as defesas do Tejo. Passou por São Julião da Barra, ventos favoráveis, rapidamente obteve a rendição da Torre de Belém e, para sair de Lisboa, foi negociado um tratado, a cedência de todos os navios portugueses que estavam aqui no Porto. Isto é, a Armada Miguelista ficou praticamente reduzida a poucos navios, aos que estavam fora. Ora, isto deu superioridade no mar a Dom Pedro, a liberdade no mar a Dom Pedro, e foi uma das coisas que decidiu a sorte do liberalismo e da implantação do liberalismo em Portugal e a vitória dos liberais em Portugal. Cá está mais um grande acontecimento decisivo para a história do país, julgado no Tejo, com combates a sério no Tejo. Houve também combates a sério no Tejo durante as invasões francesas, quer durante a primeira invasão francesa, quer durante a última. Depois, vamos a guerras liberais, aproximamos-nos da primeira Revolução Industrial. E aí temos mais um grande desaire, que é o mapa cor-de-rosa. Os nossos aliados, neste conflito de interesses, mandam-nos um telegrama anunciando que têm um cruzador em Vigo à espera de ordens. Ora, nós tínhamos a artilharia ainda em bronze. Escusado será dizer que estamos a falar dos ingleses. É claro que os ingleses tinham já cruzadores com armas em aço, estriado, com elevada potência, e é claro que nós desistimos dos nossos interesses em África de ligar Angola a Moçambique em África na questão do mapa cor-de-rosa. Com esta sucessão de acontecimentos, torna-se evidente e urgente que se torna necessário defender convenientemente a capital. Estamos na primeira Revolução Industrial, estamos no final do século XIX e, portanto, o poder das armas de artilharia, de capacidade, de alcance, já é muito maior. É então que se concebe o maior sistema defensivo que a capital já teve. Um sistema que tinha uma componente terrestre de fortes enterrados e uma componente de defesa naval. Só em termos navais foram mais 13 novas baterias, todas armadas com materiais alemães. Quantas baterias integrava o campo entrincheirado de Lisboa? Cerca de 25 baterias. Só 13 eram de costa, mas depois havia também as baterias e as fortificações em redor de Lisboa. Para o interior. Para o interior, desenhando um círculo em torno de Lisboa, na sequência das linhas de torres. Cobria uma grande área e era considerado, à época, o maior sistema defensivo da Europa. E foram estes militares que participaram na Primeira Guerra Mundial, na artilharia de longo alcance, no CAPI, Corpo de Artilharia Pesada Independente, que teve uma atuação na guerra notável, não é?
E, aliás, era aquilo que os aliados, de facto, pretendiam de Portugal. Era os homens de artilharia que equipavam o estado da arte da artilharia que nós tínhamos aqui. Foram exatamente esses que foram equipar a melhor artilharia, a artilharia mais potente que participou na Primeira Guerra Mundial. O Plano Barron, ou B, já vamos ver porque é que dizer Plano B é mais correto do que dizer Plano Barron, é o sistema defensivo de costa que se segue ao campo entrincheirado de Lisboa. Vamos até ao posto de observação para nos contarem como é que isso aconteceu. Senhor Coronel, estamos no topo do posto de observação, ou posto de comando, da 6ª Bateria do Plano Barron, o 5º sistema defensivo da costa ou do porto de Lisboa. Em 1939, existe a consciência de que o campo entrincheirado de Lisboa tem que ser atualizado. Porquê? Porque, entretanto, as peças de artilharia já tinham mais do que triplicado o alcance. A capacidade destruidora das granadas era muito maior. E Salazar, consciente disso, consciente de que era importante continuar a ter a sua capital protegida, então solicita àqueles que estavam mais avançados na época, aos ingleses, para virem fazer uma avaliação. E então o Brigadeiro-General Barron, que era o chefe das defesas fixas do Reino Unido, inspetor das defesas fixas do Reino Unido, vem a Portugal fazer uma inspeção, uma avaliação desse sistema. Ele, juntamente com o comandante do RAC, com o coronel Monteiro do Amaral, com uma série de oficiais portugueses, produz um relatório. Relatório Barron Report. E é assim que nasce um primeiro esboço de um plano defensivo. Acontece o início da Guerra Mundial, Barron regressa a Inglaterra e em sua substituição vem o Brigadeiro-General Cortreat, que o substitui em funções e que vai estar cá em Portugal de 1941 a 1945, faz o plano que vem a ser designado por Plano B e faz outros trabalhos de inspeção e outros trabalhos de planeamento de defesas fixas em Moçambique, em Angola e noutros destinos ultramarinos. É, de facto, um período de grande estudo e de grande evolução tecnológica, com oficiais que vão ao Reino Unido tirar um curso e que depois consolidam isso. Esse plano B é aprovado, portanto, há uma consciência de necessidade e há uma decisão. Antes, porém, Salazar ainda pede o preço de um equipamento destes aos americanos. Mas a escolha estava bem feita e o que veio foi, de facto, material inglês Vickers, da fábrica Vickers. É o que eu acho muito interessante, é como é que Salazar não recorre aos alemães, que tinham sido bons fornecedores. Tinham sido os fornecedores. Estavam desejosos de fornecer. Imagino que estivessem desejosos de fornecer, porque é que ele não recorre aos alemães. Em 39 ainda não se sabia que eles iam ser, enfim, os oponentes. É que durante todo o período da Primeira Guerra Mundial nós tivemos com os aliados a lutar contra os alemães. Portanto, pelo sim e pelo não, Salazar o que fez foi escolher outro produtor industrial, neste caso os ingleses, e ficou servido o sistema com materiais duplamente diversos. Materiais alemães do campo entrincheirado de Lisboa, 15 centímetros, e materiais ingleses da Vickers. Os locais onde estão implantadas estas baterias, por dever de ofício, pela sua natureza,
são sempre magníficos, como este que aqui vemos, e sobretudo com um horizonte incrível que realmente abarca, como o Sr. Coronel nos tem estado a dizer, uma enorme área territorial, é impressionante. E hoje, desativadas que estão estas baterias, podemos verificar, olhando para cada uma delas, inúmeras situações. A pressão urbanística, Rita, é um dos problemas evidentes, o crescimento e o apetite que são estes terrenos, não é? Obviamente. Um conjunto de pontos essenciais do ponto de vista militar, mas interessantíssimos do ponto de vista imobiliário. Não é? Toda a linha do Estoril tem a agradecer às servidões militares, neste caso uma coisa muito positiva, a contenção de crescimento urbanístico que transformou a linha do Estoril numa das zonas mais aprazíveis do país, com uma costa de facto fantástica. E eu acrescentaria agradecer também que hoje, no presente dia, tínhamos herdado um conjunto de espaços totalmente verdes, preservados pela natureza do plano militar, preservados do ponto de vista ecológico. Bem, este caso aqui da Fonte da Telha é paradigmático, mas também porque foi devolvido ao Instituto de Conservação da Natureza. Este caso aqui da Fonte da Telha não tem pressão urbanística, não é por acaso que outras baterias estão vandalizadas e está-se à espera de que sejam aproveitadas por aquisições. É porque são muito diversas também as tutelas das diversas baterias do Plano B, porque o Exército acabou, como vimos aliás no Hospital de Cascais, por ceder os territórios onde estavam implantadas algumas destas baterias, não é? Para outros fins. Exatamente, o Exército declarou de facto não ter interesse no património militar de Alcabidez. Já aqui na Fonte da Telha, não só o dispensou, mas manteve, preservou, não é? Este património militar. E nos diferentes locais aqui de toda esta orla, descobriu-se agora que isto tem potencialidades turísticas, culturais e de captação de investimentos. Bom exemplo da bateria da parede, que está completamente vandalizado, mas que a Câmara de Cascais vai lá fazer um museu da fortificação marítima e da artilharia de costa. Isto não é tudo musealizável, quer dizer, o território é demasiado vasto, até eu que gosto tanto de museus reconheço que isto não é tudo musealizável e o Coronel acaba de dizer que de facto o Exército considera alienar para imobiliária, para construção civil, parte destes territórios. Mas há casos muito curiosos, como o caso da Laje. Exatamente. É um caso muito interessante. Há aqui dois casos extraordinários, pela positiva e um pela negativa. O caso da Laje, que foi cedido à Associação de Comandos, onde esta fez um pequeno núcleo museológico da artilharia de costa e do Plano B. Muito interessante. Tem lá também um núcleo museológico da Associação de Comandos e outro do próprio Regimento de Comandos nos paióis da bateria. Temos o caso extraordinário também da Liga dos Combatentes no Bom Sucesso, em Belém, que tem lá o Museu do Combatente e o Memorial ao Combatente Ultramarino. Logo ao lado da Torre de Belém, aquele ex-libris da Torre de Belém, e depois temos, do outro lado do rio, com uma vista extraordinária para a Torre de Belém, completamente abandonado, completamente vandalizado. Trafaria. A Trafaria. Ainda não existe um roteiro da fortificação marítima, mas é mais do que óbvio que Oeiras, Setúbal, todos estes municípios já estão a trabalhar efetivamente nesse roteiro e nós estamos cá para apoiar este extraordinário património. O que é também importante é impedir que este património passe de secreto para esquecido, sem ser devidamente estudado, porque há imensas possibilidades para atividades futuras para estas baterias. No entanto, elas têm que ser classificadas para impedir que se faça qualquer coisa
com um património que não está inscrito na história portuguesa nem internacional. Acho que este visita guiada talvez desperte alguma consciência hoje que demos a ver aquilo que por norma está invisível. Há tanto a fazer com Exato. isto. Assim esperamos. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.